Olá, o vídeo de hoje é continuação do Evangelho. Agora qualquer som diferente, musical, que eu estou ouvindo, é do vizinho aqui, do lado. Mas eu estou com este horário disponível, não vou ficar esperando que ele desligue lá, né? Bem, hoje a gente vai saber sobre a prece dos pelos obsidiados. Prefácio. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Oblitera todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade escrevente, ela se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar com exclusão de todos os outros. Os espíritos maus pululam em torno da terra, em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos com que a humanidade se defronta neste mundo. A obsessão, como as enfermidades de todas as tribulações da vida, deve ser considerada como prova ou expiação e aceita como tal. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. As causas físicas se opõem forças físicas. A uma causa moral tem-se de opor uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para livrá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma. Daí a necessidade de o obsediado trabalhar pela sua própria melhoria, o que basta, na maioria das vezes, para o livrar do obsessor, sem recorrer a terceiros. O auxílio destes se torna indispensável quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque, então, o paciente muitas vezes perde a vontade e o livre-arbítrio. A obsessão exprime quase sempre a vingança exercida por um espírito e que com frequência tem uma origem nas relações que o obsediado manteve com ele em precedente existência. Nos casos de obsessão grave, o obsediado se acha como que envolvido, impregnado por um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro fluido mau. Mediante ação idêntica à do médium curador, nos casos de enfermidade é preciso que se expulse o fluido mau com o auxílio de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um reativo.
Esta é a ação mecânica, mas que não basta. É preciso, acima de tudo, que se atue sobre o ser inteligente, ao qual se possa falar com autoridade, que só existe onde há superioridade moral. Quanto maior for esta, tanto maior será a autoridade. Ainda não é tudo. Para garantir-se a libertação, é preciso induzir o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios, fazer que nele despontem o arrependimento e o desejo do bem por meio de instruções habilmente ministradas em evocações particulares, tendo em vista a sua educação moral. Só então se pode ter a dupla satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. A tarefa se apresenta mais fácil quando o obsediado, compreendendo a sua situação, presta o concurso da sua vontade e da prece. O mesmo não se dá quando, seduzido pelo espírito embusteiro, ele se ilude sobre as qualidades daquele que o domina e se compraz no erro em que este último lança, visto que então, longe de auxiliar, repele toda a assistência. É o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar que se tem para agir contra o espírito obsessor. Bom, vamos ter mais de uma prece, tá? Três. Deixa eu ver. Nossa, tem muito. Acho que são três. 3 preces. Para escolher, né? Prece pelo espírito obsessor. Deus, infinitamente bom, imploro a tua misericórdia para o espírito que obsedia fulano de tal. Faze-lhe entrever as divinas claridades, a fim de que reconheça o falso caminho por onde enveredou. Espíritos bons, ajudai-me a fazer-lhe compreender que ele tem tudo a perder, praticando o mal, e tudo a ganhar, fazendo o bem. Espírito que te comprazes em atormentar fulano de tal, escuta-me, pois que te falo em nome de Deus. Se quiseres refletir, compreenderás que o mal nunca sobrepujará o bem, e que não pode ser mais forte do que Deus e os espíritos bons. Eles poderiam ter preservá-lo fulano de tal dos teus ataques. Se não o fizeram, foi porque ele, ou ela, tinha de passar por uma prova, mas quando essa prova chegar a seu termo, eles irão impedir-te qualquer ação sobre sua vítima. O mal que lhe houveres feito, em vez de prejudicá-lo, terá contribuído para o seu adiantamento, e assim para torná-lo mais feliz. Desse modo, terás empregado a tua maldade inutilmente, e ela se voltará contra ti. Deus, que é onipotente, e os espíritos superiores, seus delegados, mais poderosos do que tu, serão capazes de pôr fim a essa obsessão, e a tua tenacidade se quebrará em face da suprema autoridade. Porém, pelo fato mesmo de ser bom,
Deus quer deixar-te o mérito de fazeres que ela cesse pela tua própria vontade. É uma moratória que te concede, se não a aproveitares, sofrer-lhes as deploráveis consequências. Grandes castigos e cruéis sofrimentos te esperarão. Serás forçado a suplicar a piedade e as preces da tua vítima, que já te perdoa e ora por ti, o que constitui grande merecimento aos olhos de Deus e apressará a libertação dela. Reflete, pois, quando ainda é tempo, visto que a justiça de Deus cairá sobre ti, como sobre todos os espíritos rebeldes. Pondera que o mal que praticas neste momento terá forçosamente um termo, ao passo que, se persistires na tua obstinação, os teus sofrimentos aumentarão incessantemente. Quando estavas na terra, não terias considerado uma estupidez sacrificar um grande bem por uma pequena satisfação de momento? O mesmo acontece agora que és espírito, que ganhas com o que fazes. O triste prazer de atormentar alguém, o que não te impede de ser infeliz, digas o que disseres e que te tornes ainda mais infeliz. Ao lado disso, vês o que perdes. Observa os espíritos bons que te cercam e dize, se não é preferível a sorte deles, a tua própria sorte? Da felicidade que gozam, também tu partilharás quando quiseres. Que é preciso para isso? Implorar a Deus e fazer o bem, em vez do mal. Sei que não podes transformar-te de repente, mas Deus não exige o impossível. Quer apenas a boa vontade. Experimenta e nós te ajudaremos. Faze que em breve possamos dizer em teu favor a prece pelos espíritos arrependidos. E não mais te classificar entre os espíritos maus, enquanto esperamos poder contar-te entre os bons. Agora vem uma observação. Eu vi que tinha outras preces, acho que eu vi errado. Agora, é claro que o médium que vai fazer a desobsessão, cada um tem um jeito, cada centro trabalha de uma maneira também. Ali, num que eu trabalhei, era só dizer o Pai Nosso e Ave Maria, só isso. Eu achava isso um absurdo, né? Porque tinha que falar com o obsessor, né? Para doutrinar ele. Mas lá era assim. Então, há centros espíritas, não, que coloca ali, o médium recebe o obsessor, né, da pessoa que está ali presente, e o outro fica doutrinando, falando com ele, puxando por ele, por que que ele fez isso, por que que ele fez aquilo. Então, ele fez maldade com aquela pessoa, por quê? Porque no passado ele fez mal para ele, ele veio se vingar agora. Então tem que explicar para ele que não pode fazer isso, que assim ele não evolui, enfim. Dentro da evolução do médium, ele poderá doutrinar esse obsessor. Agora eu vou ler a observação aqui do Evangelho. A cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Exige também tato e habilidade, a fim de encaminhar para o bem
espíritos muitas vezes perversos, endurecidos e astuciosos, pois há os rebeldes em grau extremo. Na maioria dos casos, temos de nos guiar pelas circunstâncias. Qualquer que seja, porém, o caráter do espírito, uma coisa é certa: nada se obtém pelo constrangimento ou pela ameaça. Toda influência reside no ascendente moral. Outra verdade, igualmente comprovada pela experiência tanto quanto pela lógica, é a completa ineficácia dos exorcismos, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores ou quaisquer sinais materiais. A obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas e reclama por vezes tratamento simultâneo ou consecutivo, quer magnético, quer médico, para restabelecer a saúde do organismo. Destruída a causa, resta combater os efeitos. Bom, agora tem uma nota aqui. Ah, não, isso aqui não. Cadê? Não precisa. Precisa ler isso aqui, não? Vamos ver. Nota explicativa. Nota explicativa. Hoje, creem, e sua fé é inabalável, porque, assentada na evidência e na demonstração, e porque satisfaz a razão. Tal é a fé dos espíritas, e a prova de sua força é que se esforçam por se tornarem melhores, domarem suas inclinações más e porem em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos, sem acepção de raça, de castas, nem de seitas, perdoando aos seus inimigos, retribuindo o mal com o bem, a exemplo do divino modelo. A investigação rigorosamente racional e científica de fatos que revelaram a comunicação dos homens com os espíritos, realizada por Allan Kardec, resultou na estruturação da doutrina espírita, sistematizada sob os aspectos científico, filosófico e religioso. A partir de 1854, até seu falecimento em 1869, seu trabalho foi constituído de 5 obras básicas. O Livro dos Espíritos, em 1857, o Livro dos Médiuns, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, o Céu e o Inferno, em 1865, a Gênese, em 1868. Além da obra O que é o Espiritismo, em 1859, de uma série de opúsculos e 136 edições da Revista Espírita, de janeiro de 1858 a abril de 1869. Após sua morte, foi editado o livro Obras Póstumas, em
1890. O estudo meticuloso e isento dessas obras permite-nos extrair conclusões básicas. Todos os seres humanos são espíritos imortais, criados por Deus, em igualdade de condições, sujeitos às mesmas leis naturais de progresso que levam todos, gradativamente, à perfeição. O progresso ocorre através de sucessivas experiências, em inúmeras reencarnações, vivenciando necessariamente todos os segmentos sociais, única forma de o espírito acumular o aprendizado necessário ao seu desenvolvimento. No período entre as reencarnações, o espírito permanece no mundo espiritual, podendo comunicar-se com os seres humanos. O progresso obedece às leis morais ensinadas e vivenciadas por Jesus, nosso guia e modelo, referência para todos os homens que desejam desenvolver-se de forma consciente e voluntária. Em diversos pontos de sua obra, o codificador se refere aos espíritos encarnados em tribos incultas e selvagens, então existentes em algumas regiões do planeta, e que, em contato com outros polos de civilização, vinham sofrendo inúmeras transformações, muitas com evidente benefício para os seus membros, decorrentes do progresso geral ao qual estão sujeitas todas as etnias, independentemente da coloração de sua pele. Na época de Allan Kardec, as ideias frenológicas de Gall e as da fisiognomonia de Lavater eram aceitas por eminentes homens de ciência, assim como provocou enorme agitação nos meios de comunicação e junto à intelectualidade e à população em geral, a publicação em 1859, 2 anos depois do lançamento, do Livro dos Espíritos, do livro sobre a evolução das espécies de Charles Darwin, com as naturais incorreções e incompreensões que toda a ciência nova apresenta. Ademais, a crença de que os traços da fisionomia revelam o caráter da pessoa é muito antiga, pretendendo-se haver aparentes relações entre o físico e o aspecto moral. O codificador não concordava com diversos aspectos apresentados por essas, assim chamadas ciências. Desse modo, procurou avaliar as conclusões desses eminentes pesquisadores à luz da revelação dos espíritos, trazendo ao debate o elemento espiritual como fator decisivo no equacionamento das questões da diversidade e desigualdade humanas. Gente, eu estou lendo aqui e está vindo na minha mente o falecido médium... Puxa, agora deu um branco, o Divaldo Franco, né? Será que ele está aqui? Não sai da minha cabeça, eu estou prestando atenção no que eu estou lendo, não sei, é capaz de estar por aqui? Allan Kardec, acho que está, sim. Allan Kardec encontrou nos princípios da doutrina espírita explicações que apontam para leis sábias e supremas, razão pela qual afirmou que o Espiritismo permite resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais, sociais, etc.
Revista Espírita, 1862. Isso que eu li agora está nessa revista de 1862, p. 401, parágrafo 401. De fato, as leis universais do amor, da caridade, da imortalidade da alma, da reencarnação, da evolução constituem novos parâmetros para a compreensão do desenvolvimento dos grupos humanos nas diversas regiões do orbe. Essa compreensão das leis divinas permite a Allan Kardec afirmar que o corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Dentre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. O Espiritismo, restituindo, isso está no Livro dos Espíritos, no item 207, parágrafo 179. O Espiritismo, restituindo ao espírito o seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com que desapareçam, naturalmente, todas as distinções estabelecidas entre os homens, conforme as vantagens corporais e mundanas sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Está na Revista Espírita de 1861, no parágrafo 432. Os privilégios de raças têm sua origem na abstração que os homens geralmente fazem do princípio espiritual para considerar apenas o ser material exterior, da força ou da fraqueza constitucional de uns, de uma diferença de cor em outros, do nascimento na opulência ou na miséria, da filiação consanguínea, nobre ou plebeia, concluíram, por uma superioridade ou por uma inferioridade natural, e foi sobre este dado que estabeleceram suas leis sociais e os privilégios de raças. Deste ponto de vista circunscrito, são consequentes consigo mesmos, porquanto, não considerando senão a vida material, certas classes parecem pertencer e realmente pertencem a raças diferentes. Mas, se tomar seu ponto de vista do ser espiritual, do ser essencial e progressivo, numa palavra, do espírito, preexistente e sobrevivente a tudo, cujo corpo não passa de um invólucro temporário, variando como a roupa, de forma e de cor, se além disso, do estudo dos seres espirituais ressalta a prova de que esses seres são de natureza e de origem idênticas, que seu destino é o mesmo, que todos partem do mesmo ponto e tendem para o mesmo objetivo, que a vida corporal não passa de um incidente, uma das fases da vida do espírito, necessária ao seu adiantamento intelectual e moral, que, em vista desse avanço, o espírito pode sucessivamente revestir envoltórios diversos, nascer em posições diferentes, chegar-se à consequência capital da igualdade de natureza e, a partir daí, a igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas e a abolição dos privilégios de raças. Eis o que ensina o Espiritismo. Vós, que negais a existência do espírito para considerar apenas o homem corporal, a perpetuidade do ser inteligente para só encarar a vida presente, repudiais o único princípio sobre o qual é fundada, com razão, a igualdade de direitos que reclamais para vós mesmo e para os vossos semelhantes.
Revista Espírita de 1867, parágrafo 231. Dá uma paradinha, vou continuar já. Aqui. Trouxe água. Eu não sabia que eu ia ler tanto dessa vez. Vamos lá. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza, o princípio da fraternidade universal também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Está em Gênesis. Gênesis capítulo 1, item 36. Gênesis do livro do Allan Kardec, não é da Bíblia, não. E Revista Espírita de 1867. Então, aqui o livre-arbítrio, os mesmos direitos para o homem e para a mulher, que até hoje a mulher luta para ter os mesmos direitos. Algumas coisas já foram solucionadas, mas não todas. Então, como vocês devem saber, existem aqueles países em que a mulher é escrava, é prisioneira, ela não tem direito à escolha de nada, absolutamente nada. E se em alguns países, se ela se nega a casar com quem tem que casar, quem é obrigada, ela é apedrejada. Ainda hoje, estamos no ano de 1925, e até hoje, lá os do Talibã e outros semelhantes, religiões muito semelhantes, fazem essa prática. Alguns enterram a mulher até o pescoço e ficam jogando as pedras na cabeça, na cara, e deixam ali ela, ainda viva, para morrer ali, sozinha, ao ar livre. Estamos em 2025, ainda temos isso nesta dimensão, neste planeta. Um absurdo. E ninguém quer saber. Ou se alguma mulher que já tem se manifestado contra em seus países, até houve um caso aí que ela foi morta, né? Porque ela não quis usar véu. E outras porque usa o véu diferente como tem que ser usado, né? Tem lá uma certa maneira de usar, então usou diferente, colocou o véu diferente. Pronto, está condenada. Santa ignorância, né? Mas como tem ignorância neste planeta? E aí a gente tem que dizer como Cristo: perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. E não sabem mesmo. Eu costumo dizer, os inúteis do universo não sabem o que fazem, porque eles são inúteis, eles não sabem o que fazem. Não sabem o que estão fazendo. Não tem noção das consequências para aqueles que eles estão fazendo e as consequências para eles mesmos que vão sofrer após o falecimento deles. Bom, vou continuar a leitura do Evangelho. Na época, Allan Kardec sabia apenas o que vários autores contavam a respeito dos selvagens africanos, sempre reduzidos ao embrutecimento quase total, quando não escravizados impiedosamente. É baseado
nesses informes científicos da época que o codificador repete, com outras palavras, o que os pesquisadores europeus descreviam quando de volta das viagens que faziam à África Negra. Todavia, é perentório ao abordar a questão do preconceito racial. Nós trabalhamos para dar a fé aos que em nada creem. Para espalhar uma crença que os torna melhores uns para os outros, que lhes ensina a perdoar aos inimigos e se olharem como irmãos, sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política ou religiosa. Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e deveres sociais. Isso está na Revista Espírita de 1863. O homem de bem é bom, humano e benevolente, para com todos, sem distinção de raça, nem de crença, porque em todos os homens vê irmãos seus. Pode substituir aqui, porque em todos os homens, porque em todos os seres humanos vê irmãos seus. É importante compreender também que os textos publicados por Allan Kardec na Revista Espírita tinham por finalidade submeter à avaliação geral as comunicações recebidas dos espíritos, bem como aferir a correspondência desses ensinos com teorias e sistemas de pensamento vigentes à época. Em nota ao capítulo 21, não é 21 não, desculpa, está em Algarismo Romano, 10 pontos. Em nota ao capítulo 11, item 43, do livro A Gênese, o codificador explica essa metodologia. Vou ler aqui. Quando, na Revista Espírita de janeiro de 1862, publicamos um artigo sobre a interpretação da doutrina dos anjos decaídos, apresentamos essa teoria como simples hipótese, sem outra autoridade afora, a de uma opinião pessoal controversível, porque nos faltavam, então, elementos bastantes para uma afirmação perentória. Expusemos lá título de ensaio, tendo em vista provocar o exame da questão, decidido, porém, a abandoná-la ou modificá-la, se fosse preciso. Presentemente, essa teoria já passou pela prova do controle universal. Não só foi bem aceita pela maioria dos espíritas como a mais racional e a mais concorde com a soberana justiça de Deus, mas também foi confirmada pela generalidade das instruções que os espíritos deram sobre o assunto. O mesmo se verificou com a que concerne a origem da raça adâmica, em Gênesis capítulo 11, item 43, página 293. Por fim, urge reconhecer que o escopo principal da doutrina espírita reside no aperfeiçoamento moral do ser humano, motivo pelo qual as indagações e perquirições científicas ou filosóficas ocupam posição secundária, conquanto importante haja vista o seu caráter provisório decorrente do progresso e do aperfeiçoamento geral. Nesse sentido, é justa a advertência do codificador. É verdade que esta e outras questões se afastam do ponto de vista moral, que é a meta essencial do Espiritismo. Eis porque seria um equívoco fazê-las objeto de preocupações constantes,
Sabemos, aliás, no que respeita ao princípio das coisas, que os espíritos, por não saberem tudo, só dizem o que sabem ou o que pensam saber. Mas, como há pessoas que poderiam tirar da divergência desses sistemas uma indução contra a unidade do espiritismo, precisamente porque são formulados pelos espíritos, é útil poder comparar as razões pró e contra, no interesse da própria doutrina, e apoiar no assentimento da maioria o julgamento que se pode fazer do valor de certas comunicações. Na Revista Espírita de 1862. Feitas essas considerações, é lícito concluir que na doutrina espírita vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana, cabendo ao espírito o dever de cooperar para o progresso da humanidade, exercendo a caridade no seu sentido mais abrangente, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, tal como a entendia Jesus, nosso guia e modelo, sem preconceitos de nenhuma espécie, de cor, etnia, sexo, crença ou condição econômica, social ou moral. E que assim seja, senhores. Está terminado a série do Evangelho. Cheguei ao final do Evangelho e aqui finalizo, com este vídeo, finalizo a série do Evangelho. Mas continuo com outros vídeos, certo? Vou continuar com o canal. É porque já não há mais o que ler. Espero ter ajudado os que se interessam pelo Evangelho. E essa última, né? Esse último parágrafo aqui, muito importante, né? Deixa eu colocar aqui novamente. Esse último parágrafo que fala sobre não temos que ter preconceito, não temos que ter de nada, né? De cor, de etnia, de sexo, de crença, de condição econômica, social ou moral. E principalmente aqui vamos colocar o terceiro sexo, né? Que vocês sabem qual é, porque há planetas em que essa prática do terceiro sexo é natural, é aceitável, não tem problema. Há planetas em que, se houver diferença de pobre e rico, ninguém humilha o rico, porque ainda existem planetas também semimateriais em que as pessoas vivem parecido, né, com aqui na Terra, mas já são mais evoluídos. Agora, os planetas mais evoluídos, muito mais, como o 25º da dimensão de Cristo está, aí é só amor. Aí não tem problema, é só amor. As pessoas sabem se portar, suas obrigações, os seus deveres, se amam a todos, né? Todos se amam, então não tem problema nenhum. E a gente aqui está evoluindo para futuramente, com outras reencarnações, alcançar uma dimensão dessas, né? Só de amor. Amor incondicional, né? Que eu falo, né? Senhores, tudo de bom para vocês. Então, e até o próximo vídeo de outra série, né? Tchau, tchau.